Continuando então com capítulo 3 do livro Econometria Básica do Gujarati, vamos falar aqui do item 3.2, modelo clássico de regressão linear e as hipóteses subjacentes ao método dos mínimos quadrados ordinários. Como já falamos em aula anterior, este método dos mínimos quadrados ordinários está fundamentado em 7 pressupostos. O objetivo aqui não é fazer um apanhado geral e rápido desses 7 pressupostos, mas sim analisarmos em detalhes como funcionam cada um desses pressupostos, dos quais está fundamentado o nosso modelo então do MQO. Então, esses pressupostos são hipóteses, e a primeira dessas hipóteses, que está lá na página 84 da 5ª edição, é de que o modelo de regressão linear, ele é linear nos parâmetros, embora possa não ser linear nas variáveis. Então, este modelo linear nos parâmetros e também linear nas variáveis é mostrado nessa equação de número 2.4.2. Temos então que o y estimado é uma função do parâmetro beta1 mais o parâmetro beta2, que por sua vez está multiplicando a variável exploratória x mais um termo de distúrbio estocástico, um termo de erro estocástico, erro aleatório, enfim. E já foi falado que este parâmetro beta1 está em alguns casos escrito como beta0 ou até mesmo como alfa, é o coeficiente linear da função, que indica qual será o valor de y quando x assume o valor de 0. E o parâmetro beta2 é o coeficiente angular, o ângulo da função, que vai multiplicando cada um dos valores x. Então, é importante vermos um pouco sobre linearização, tanto nas variáveis como nos parâmetros. O que é linearização? E para isso é necessário retrocedermos um pouco para vermos isso em termos conceituais. Lá na página 63 nós encontramos estes conceitos de linearidade, 62 e 63. Linearidade é o significado do termo linear, aqui em 2.3. Então, leiamos. Como este livro trata principalmente dos modelos lineares como a equação 2.2.2, voltamos à equação e aqui nós encontramos a equação. Nós temos que o y estimado ele é igual a este e. Este e significa valor esperado ou esperança condicional de y dado x, ou seja, os valores médios de y estão condicionados aos valores de x. Y depende de x, que por sua vez é igual a beta1 mais beta2, que multiplica xi. Então é com essa equação que nós vamos trabalhar. Então é essencial conhecermos qual é o verdadeiro significado do termo linear, pois pode ser interpretado de duas maneiras diferentes. E comecemos então pela linearidade nas variáveis. O primeiro e talvez significado mais natural de linearidade é o caso em que a expectativa condicional de y é uma função linear de x, e esse xi aqui é cada uma das observações de x. Ele está querendo dizer aqui que os valores de y eles dependem linearmente de x, ou seja, no caso da linearidade nas variáveis, y vai variar à medida que x varia, e isso de forma, como veremos aqui com a demonstração, de uma forma proporcional, como no exemplo da equação 2.2.2. E nós podemos ver aqui que y cresce à medida que x cresce, ou decresce. Ou seja, y decresce também à medida que x decresce. Em termos geométricos, a curva de regressão nesse caso é uma reta. Veremos isso já com os dados que temos em Excel. Sob essa interpretação, uma função de regressão como
esperança de y dado xi igual a beta 1 mais beta 2, que multiplica x ao quadrado, não é uma função linear, porque a variável x aparece com o expoente ou índice de número 2. Olha, eu quero dizer que a ideia aqui é a seguinte: não vamos acreditar que este modelo é um modelo que é linear apenas nos parâmetros e não apenas na variável x, porque está escrito aqui no livro, ou porque o professor falou. O professor falou que quando um termo aparece elevado ao quadrado, ao cubo, a 4 ou qualquer outro valor que seja, ou dividindo, multiplicando, ele não é linear nesse termo por conta disso. Tá, mas e por quê? Então é necessário perguntarmos o porquê, verificarmos a fundo por que é ou por que não é linear neste parâmetro. Então vimos o que é linear na variável, agora vamos ver a linearidade nos parâmetros. E esses parâmetros serão os nossos parâmetros betas da equação de regressão. Então, a segunda interpretação de linearidade é que a expectativa condicional de y, que é isso que eu já li, valor esperado de y dado a ocorrência de x, é uma função linear nos parâmetros dos beta, pode ou não ser linear na variável x. Então nós temos uma função que ela é linear nos parâmetros, que ela pode ser linear também nas variáveis x, ou pode não ser linear apenas, ou não pode não ser linear nessas variáveis x. E de acordo com essa interpretação, nós temos aqui agora que a esperança condicional de y dado x é igual a beta 1 mais beta 2 vezes x ao quadrado é um modelo de regressão linear nos parâmetros, porém não é na variável. E ele dá até um exemplo. Para ver isso, suponhamos que x assuma um valor de 3. Então, onde está x elevado ao quadrado, nós vamos colocar 3 aqui. E 3 ao quadrado resulta em 9. Então, 9 vai estar multiplicando 2, que é obviamente linear em beta 1 e beta 2, mas não aqui em 9, ou seja, x elevado ao quadrado. Temos aqui 3 modelos desta figura 2.3, que todos eles são modelos de regressão linear, mas apenas nos parâmetros. Aqui, no caso do primeiro, aqui temos uma equação do tipo quadrática, onde temos duas variáveis x aqui explanatórias, e a segunda delas está elevado ao quadrado, por isso uma função quadrática, mas nenhum dos betas está, digamos assim, elevado a fator ou potência nenhuma, também não está dividindo nada, então ele é um modelo linear nos parâmetros, sim. O mesmo ocorre com este modelo, que é um modelo exponencial, e também o terceiro aqui, onde tem-se uma função do tipo cúbica. Olha que os betas aqui não estão elevados a nada, nem esse da exponencial aqui, apesar que os betas da exponencial são o próprio expoente do número de Euler, né, que este aqui que equivale a 2,718, 28 e por aí vai. Vamos então agora retornar lá na página em um dos vídeos passados. Nós vimos como calcular essa parafernália aqui, como calcular os parâmetros da regressão, e fizemos tudo isso aqui para chegarmos apenas neste último resultado, desta última equaçãozinha aqui, que chega através do qual calculamos então o valor de beta 2 primeiramente, para depois calcularmos o valor de beta 1. Neste exemplo, nós vamos tratar da tabela 2.1, onde temos aquela pesquisa das despesas com consumo semanal das famílias em função da renda.
nós temos a renda variando de 80 dólares até 260 dólares. Varia de 20 e 20 dólares. E aí foi perguntado a cada uma das famílias. Ó, aqui uma família, aqui é outra família, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra família, enfim. Foi perguntado a cada uma da família, olha, com 80 reais você gasta quanto? Ó, aliás, dólares. E se aumentar para 100 dólares? Ah, vou gastar um pouco mais. E 120, um pouco mais, e por aí vai. Vamos utilizar aqui essa escala de valores de X de 80 até 260 e depois, como Y, vamos utilizar apenas as despesas com consumo desta primeira família aqui. E os dados, as informações já estão dispostas, já vamos analisar cada uma dessas informações aqui. Mas antes, um exemplo muito simples que eu criei aqui. Com este exemplo nós não vamos fazer regressão nenhuma, porque não tem os valores de Y para cada um dos valores de X. Eu apenas peguei esta equação aqui, que está lá em 2.2.2, na página 62. E a partir dessa equação aqui, eu coloquei uma escala de valores para X, variando de 2 em 2 unidades, começando em 2 até 20. E eu atribuí valores fictícios para beta 0 e para beta 1. Beta 0, eu coloquei um valor de 8. Tá, esse beta 0 nós chamamos de termo constante, pois ele será somado a estes valores variáveis, no caso x é variável, né? E beta 1 eu coloquei como 0,5. E eu também elevei x ao quadrado para nós vermos a diferença entre essa função quando ela é linear na variável x e quando ela vai deixar de ser linear nessa variável por conta desse quadrado que eu elevei aqui. E aqui são apenas as diferenças, né? Como se verifica aqui, f3 menos f2, que significa que é o segundo valor de x menos o primeiro valor de x. E assim foi feito o mesmo também com x ao quadrado. Tem esses conceitos que eu escrevi aqui, mas vamos primeiro analisar aqui. Aqui eu copiei novamente os valores de x. E aqui então eu tenho os valores de y calculados. No caso os valores médios de y, também chamados de y estimado. Temos aqui então beta 0, como podemos ver, C3 mais C5, beta 0 mais beta 1, ou seja, 8 mais 0,5, e esse 0,5 multiplica cada um dos valores de x. E o que se vê aqui é o seguinte: os valores de x, eles vão crescendo de 2 em 2 unidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Já os valores de y, eles vão crescendo a partir do número 9 de 1 em 1 unidade. Por que isso? Porque beta 1 vale 0,5. E 0,5 multiplicado por aqui por 2 é 1. Multiplicado por 4 é 2, por 6 é 3. Então, ou seja, 1, 2, 3. Sempre foi adicionando uma unidade, com mais beta 0 que valia 8. Por isso, 1 mais 8, 9. E por aí vai, variando aqui sempre em uma unidade. Se traçarmos aqui para esta função um gráfico de linha, nós teremos isso aqui. Vamos ajustar aqui
os valores de y, os valores de x. Aqui nós temos os valores de x e aqui nós temos os valores de y. Começando então a partir de 8 mais 1, temos então 9 para y, quando x é 2. Então nós vemos um comportamento linear nessa função. Nós conseguimos identificar aqui que o crescimento de y ele é proporcional ao crescimento de x, que é a nossa variável, e é proporcionado, e ele é determinado, proporcionado também pelo parâmetro beta1, que é esse 0,5. Nós conseguimos enxergar aqui que o crescimento de x ele sempre dá de 2 em 2 unidades. Porém, o crescimento de y ele se dá a cada uma unidade. Ou seja, o que está determinando o crescimento aqui de y, que está linearizando ele ao x, é o nosso parâmetro beta1. E o que ele está nos mostrando? Que a cada crescimento unitário em x, nós temos um crescimento proporcional em y mais da ordem de 50% do crescimento de x, porque 0,5 é igual a 50%. Então, linearidade nas variáveis crescimento de y proporcional ao crescimento de x. Vamos ver agora aqui, este é o segundo caso. Aqui fizemos a mesma coisa, beta 0 mais beta 1, só que multiplicado por x, aliás, aqui é a taxa de variação por x ao quadrado, 4, 16, 36. Vamos só traçar um gráfico aqui de x ao quadrado. Olha só, uma função do tipo exponencial, não é linear. É por isso que quando tem a variável elevada ao quadrado, ou qualquer outro valor que seja maior que 1, então ela não é linear, ela é exponencial. Por exemplo, né? Traçando um gráfico de linhas aqui, nós teremos esse comportamento, uma função exponencial. Agora vamos ajustar a ela aos valores de... Deixar um pouco mais para cá. Vamos ajustar essa função, selecionar dados, aos valores de x. E teremos o seguinte, vamos ver esse último valor aqui, 400 e 200, ou seja, quando x é 400, y ainda é 200. O que se observa aqui é que o crescimento de y não é proporcional ao crescimento de x, porque a velocidade como y está crescendo, ela é muito inferior à velocidade como x está crescendo. Temos aqui o valor de 8 de beta 0, mas perante um número tão alto ele se torna praticamente desprezível. Aqui nós temos o ponto 400, porque x é igual a 400, mas o valor é de 208. Esse valor é o valor de y. Então, quando x é 400, y é igual a 208. Então, y, neste caso, ele está sendo linear nos parâmetros beta 0 e beta 1
pois o crescimento de y está obedecendo a beta zero, como vimos aqui. Seria 200 mais 8, que é beta zero, dá 208. Então ele está obedecendo esse 8 e ele está obedecendo também o 0,5. Por isso que temos aqui que para 400, y vai ser igual a 200, porque 0,5, vamos até fazer aqui, 0,5 vezes 400, olha lá, é igual a 200. Então, isso deixa claro para a gente de onde surge essa ideia de linearidade nos parâmetros. Olha, y está sendo linear no parâmetro beta 1, beta 0 e beta 1, porque 8, que é beta 0, mais 0,5, que multiplica 400, é igual a 208. Então, o crescimento de y está obedecendo beta 0 e está obedecendo beta 1. Ah, mas então quer dizer que y não está dependendo de x? Não, está dependendo de x sim, mas não diretamente. X está crescendo muito mais que y. Então, esse é o caso de linearidade nos parâmetros. O crescimento de y é proporcional ao crescimento de beta 1 ou o coeficiente angular. Por que eu coloquei proporcional ao crescimento de beta 1? Só de beta 1 e não de beta 0? Porque beta 0 que é nossa constante. Ela não multiplica x, apenas é somada ao beta 1, que multiplica x então. Vamos então aqui ao nosso exemplo. Nós temos aqui x, que é a renda que varia de 80 a 260. Aqui eu coloquei o valor médio, porque nós vamos precisar deste valor para calcular beta 2 e para calcular também, aqui está como alfa, mas na verdade é beta 1. O valor médio de y também, isso aqui é daquela primeira família. Olha lá, 55, 65, 79, 55, 65, 79, por aí vai. Então nós temos aqui os valores de x e os valores de y. Isso aqui eu coloquei, não vai precisar, depois eu explico por quê. Aí é necessário fazer a multiplicação de x por y, está aqui multiplicado, depois a somatória, x ao quadrado e o x normal ao quadrado. E agora o que é esse x pequeno, esse x minúsculo? Esse x minúsculo, por que eu disse que tem que calcular o valor médio de x primeiro? Esse x minúsculo é calculado da seguinte maneira: pega cada um dos valores de x, a 2 por exemplo aqui, que é 80, menos esse valor médio. Congelamos então o valor médio, fazemos para todos os valores. A somatória não poderia dar outra senão 0. Fazemos o mesmo com y também. Depois multiplicamos aqui x pequeno vezes y pequeno, nós multiplicamos este por este. E aí teremos uma somatória aqui embaixo. E depois pegamos este x pequeno aqui e elevamos ao quadrado todos os seus valores e depois somamos. Aí então teremos condições de calcular o valor de beta 2, que é o resultado da soma, da multiplicação das diferenças de x e y, aqui dividido pela soma desse x pequeno ao quadrado. E teremos então que o beta 2, que no caso é o coeficiente angular, ele é igual a 0,53. Ou seja, à medida que x cresce em uma unidade, o y vai crescer proporcionalmente em 53, em 0,53, ou seja, se x cresce 100%, o y vai crescer em 53% aproximadamente, 53,55. Esse resultado aqui é exatamente o mesmo resultado daqui, ó, da regressão já feita pelo Excel.
E o mesmo também, depois que calculamos aqui, temos condições de substituir os valores aqui para calcular a alfa, o beta 1, que é y médio menos o beta, aqui está beta, é beta 2, que multiplica o x médio, que vai dar 12,273. Ou seja, isso está indicando que quando não há renda, vamos arredondar aqui para ficar igual, quando não há renda nenhuma, esta família consome 12,273 dólares por semana. Essa é a ideia do coeficiente linear. Quando x assume o valor de zero, y tem que valer qualquer número maior que zero. Então, a partir daqui, nós podemos utilizar os valores de alfa, ou é a mesma coisa que beta 1, e do beta 2, e multiplicar por cada um dos valores x, para encontrarmos então o nosso y médio, nosso y estimado, ou seja, para encontrarmos as despesas médias desta família aqui, para cada um dos níveis de renda. E já está feito aqui. L6 mais L3 está aqui. Beta 1 mais beta 2, que multiplica cada um dos valores de x. E aqui o y eu apenas copiei a coluna B. E a diferença entre cada um dos valores de y menos o seu respectivo valor médio estimado é aquilo que chamamos de termo de erro, tá? E ficou igualzinho aos erros calculados aqui, ó, também chamados de resíduos. Mas então tá, linearidade. Se pegarmos e selecionarmos todos esses valores aqui e agora traçarmos um gráfico, de linha, vemos que ele é uma função do tipo linear. Linear, no caso, tanto nos parâmetros beta 1 e beta 2, que não tem nenhum expoente, como também na variável x. Mas agora, vamos fazer uma coisa. Vamos apagar isso aqui. Aqui eu tenho x ao quadrado. É esse mesmo valor de x aqui da renda, esses mesmos valores, só que elevado ao quadrado. Vamos substituir agora aqui, onde está a coluna A2, que são os valores de x, vamos colocar da coluna J, que é x elevado ao quadrado. Aliás, vamos voltar aqui. Opa, vou fazer novamente. Vamos fazer assim, traçar um gráfico como estava, pode ser um gráfico de dispersão, assim, uma função linear. Agora vamos substituir, onde está x aqui, vamos colocar x ao quadrado, e a gente vê que a função começa a mudar de cara.
que temos aqui, olha só, uma função do tipo exponencial. Ou seja, o crescimento de y agora ele continua linearmente condicionado aos parâmetros beta 0 e beta 1, só que a gente observa, vamos colocar aqui, não vai dar. A gente observa que x cresce muito mais que y. Quando aqui é 6.400 para x, y é 3.439. Vamos agora ao final. Quando x é 67.600, y ainda é 36.209. Então, esta função ela não é linear na variável x. Não há uma linearização direta entre y e x, porque x está elevado ao quadrado. Mas, porém, o crescimento de x aqui, de y, perdão, está obedecendo os parâmetros beta 0 e beta 1 principalmente. No caso aqui beta 2, né? Aqui está alfa, mas é como se alfa fosse beta 1. Porque cada um dos valores de y são o que? São cada um dos valores de x multiplicados pelo valor beta 2. Então, como já disse, se x aqui cresce 100%, y vai crescer como? Vai crescer cada um dos valores de x multiplicado pelo beta 2, que é 0,5355, ou seja, o aumento de 100% em x está relacionado a um crescimento de 53% de y, mais o parâmetro beta 0. Só que há um detalhe: x está sendo elevado ao quadrado, então x está crescendo de forma exponencial, como a gente vê aqui, de 6.400 ele já vai para 10.000, depois 14.400. Então são valores que crescem exponencialmente. É claro que y também vai acompanhar esse crescimento, mas de uma magnitude muito inferior em relação ao crescimento de x. É como se disséssemos assim que y está crescendo mais devagar que o próprio crescimento de x. Y está crescendo mais devagar que o crescimento de x. Porém, o crescimento de y ele está linearmente condicionado aos parâmetros, principalmente beta 2, que está multiplicando x, e beta 1, né, no caso aqui é alfa, que é uma constante que apenas soma este valor aqui. Bom, essa aqui é apenas um vídeo básico que nos dá a ideia de linearização. Então, o que temos que saber é que o método dos mínimos quadrados ordinários, ele tem como primeira hipótese esta aqui, que o modelo de regressão linear, ele é linear nos parâmetros. E esses parâmetros são beta 0 e beta 1, ou se quiserem chamar de beta 1 e beta 2, isso para o caso de regressão do tipo simples, porque regressão do tipo múltipla, que tem mais de uma variável x, aí nós também teremos mais variáveis beta. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vou deixar esta
planilha disponível aí no endereço, caso tenha interesse em fazer download. Muito obrigado.